Olá, queridos amigos, mais uma vez juntos para o nosso estudo de desobsessão, pedindo a Deus e a Jesus que estejam presentes conosco. Jesus já havia dito, onde tivesse uma ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele também ali estaria. Com essa certeza, pedimos que nos acompanhem todos aqueles que precisam de Jesus, de Deus, desses amigos espirituais que eles nos enviam, para todos os aflitos, para todas as nossas dificuldades, que eles estejam sempre conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles a quem achamos serem os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então nós vamos no livro ainda Sueli Caldas Schubert. Nós vamos hoje falar do capítulo 9 do processo obsessivo em questão, né? Como é que se dá esse processo? E aqui ele tem já um comentário no começo. Vou parar um pouquinho a música para a gente poder prestar atenção, né? Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre a vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. Isso é do livro do Manuel Filomeno de Miranda. Nos bastidores da obsessão, tem um capítulo examinando a obsessão. Então, cada vez que nós deixamos, eles se aproximarem, cada vez que nós baixamos as vibrações e a sintonia fica única para poder eles nos alcançarem, eles se sentem mais à vontade. É como se uma pessoa que fosse estranha à nossa casa entra uma vez, depois vai duas, depois vai três, depois nem pede, já vai entrando direto, se torna uma pessoa ali invasiva porque nós deixamos a porta aberta. Encontrando em sua vítima os condicionamentos, a predisposição e as defesas desguarnecidas, disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa visada. A interferência se dá por processo análogo ao que acontece no rádio, quando uma emissora clandestina passa a usar determinada frequência operada por outra, prejudicando-lhe a transmissão. Essa interferência estará tanto mais assegurada quanto mais forte, potente e constante ela se apresentar, até abafar quase por completo os sons emitidos pela emissora burlada. O perseguidor age persistentemente para que se efetue a ligação, a sintonia mental, enviando seus pensamentos numa repetição constante, hipnótica. A mente da vítima, que incauta, invigilante, assimila-os e reflete-os, deixando-se dominar pelas ideias intrusas. Kardec explica também que há um envolvimento fluídico. Na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado como que por uma teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Há uma afinização da aura de ambos, uma identificação cujas raízes se encontram nos compromissos do passado, possibilitando a sintonização inicial, que por carência de méritos morais do paciente, por sua invigilância, transforma-se em obsessão.
A princípio, é uma ideia que o perseguidor emite e que, repetida, acaba por se fixar. É a ideia fixa, né, que nós falamos, perturbando o fluxo do pensamento de quem está sendo visado. Tendo a liberdade de escolha para refugar ou aceitar os pensamentos intrusos, a vítima geralmente se deixa dominar, torna-se passiva, por trazer nos refolhos da consciência a sensação de culpa, ou, conforme o caso, por se comprazer naquele conúbio mental que está se instalando. Às vezes a pessoa mesmo que quer, né? Porque aquelas ideias são para elas agradáveis, são aqueles que elas estavam buscando, né? Então, por isso que nós precisamos cuidar muito dos nossos pensamentos. O obsessor atua na ânsia de alcançar os seus intentos, certo de que a perseverança, a perseguição sem tréguas, a constância da manifestação da sua vontade subjugarão o devedor. É uma guerra sem quartel. Quase não tem hora e nem local que se processa de modo silencioso e às ocultas, tendo por campo de batalha as consciências endividadas e como arma o pensamento dos contendores. O obsessor usará variados estratagemas de táticas diferentes, dependendo do seu grau de inteligência. Aquele que está sendo perseguido pode aparentemente apresentar-se indefeso, mas mesmo o maior dos devedores terá ao seu alcance o escudo da prece e o amparo das hostes de luz que lhes oferecem recursos para a defesa. Então, é só um pequeno esforço nosso, só nós não querermos, buscarmos a prece e teremos ajuda, né? A maioria, porém, se fecha no poço dos seus próprios erros, não enxergando as oportunidades sagradas de redenção que o Pai oferece, afastando-se propositadamente da luz, deixar-se-á envolver pelas trevas. Estas durarão até que a vítima se resolva sair finalmente para a claridade de uma nova vida. André Luiz, no livro Libertação, analisando a obsessão de Margarida, denominou-a de cerco temporário organizado e observou que os obsessores atuavam de forma cruel e meticulosa. Ao lado dela ficavam permanentemente espíritos hipnotizadores. Entre as técnicas utilizadas por eles, ressaltamos o que se pode chamar de vibrações maléficas, isto é, energias desequilibrantes e perturbadoras que eram aplicadas pelos algozes com a finalidade de prostrá-la, colocando-a completamente vencida, né, sem vontade de viver. Aquela pessoa fica apática, né, vai deixando eles tomarem conta de tudo, né, fica sem vontade de nada. Além da constrição mental, o perseguidor se utiliza também do envolvimento fluídico, o que o torna o paciente combalido com suas forças debilitadas, chegando até ao estado da prostração total. Tem gente que não quer sair do quarto para nada, nem para comer, né? Nem para se vestir, nem para se arrumar, perde a vontade de tudo, né? Vai deixando e chegam nesses extremos de situação. Dessa forma, ele não tem condições de lutar por si mesmo, cerceado mentalmente e enfraquecido fisicamente. Após consolidar o cerco, o obsessor passa a controlar a sua vítima por telepatia, não precisa mais nem ficar junto, porque ele se entrega tanto que o simples pensamento do obsessor já o domina. Favorecida agora pela sintonia mental que se estabeleceu entre ambos. Essa comunhão mental é estreita e ainda que à distância, o perseguidor controla o perseguido, que age teleguiado pela mente mais forte. Não podemos perder de vista que isto acontece porque os seres humanos, desviados dos retos caminhos, preferem situar-se mentalmente em faixas inferiores, escolhendo com esse comportamento as suas próprias companhias espirituais. É o que a gente já falou lá atrás. Se a gente fizer o mínimo de esforço, como a prece,
buscando uma religião, buscando novos pensamentos, atividades, trabalhando num trabalho voluntário, num trabalho de ajuda para alguém. Então eles não conseguem nos alcançar, né? Mas se a gente fica ali se entregando, vai ser fácil e difícil para a gente sair depois, né? Não podemos deixar que esses pensamentos venham e dominem a gente, né? Então nada de ficar sem querer fazer as coisas, fechados, sem sair, isso é a porta aberta para eles conseguirem mais facilmente, né? Então vamos aqui. E eu peguei a questão 97 do Livro dos Espíritos, o capítulo 1, Princípio Vital. Então vamos lá. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos, né? Porque qual é o espírito que está dominando a gente? O que vocês acham? Não é? Bons espíritos não são, né? Porque aqueles que gostam da gente, respeitam o nosso livre-arbítrio, nos ajudam, não é isso? Então vamos lá. É limitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação traçada como barreira, de maneira que podem se multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais, poderemos reduzi-las a 3 ordens principais. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição, os espíritos puros. Na segunda, estão aqueles que chegaram ao meio da escalada, o desejo do bem e a sua preocupação. Então ainda não são bons, mas você veja que já é o desejo do bem, né? Na terceira, os que estão ainda na base da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que retardam o seu desenvolvimento. Então, onde nós estamos, né? Em que escala que nós vamos nos encontrar? Já somos espíritos imperfeitos, porque estamos num planeta de imperfeições, mas nós já podemos desejar o bem, não é? Já estamos próximo aí do planeta de regeneração, já conhecemos como fazer o bem, como amar o próximo. Então é a gente arar, né? Pegar o arado e arar. A terra vai ceder uma hora e vai ficar apropriada para o plantio de novas sementes. E aí eles não nos alcançam, né? Agora, se ficarmos lá só olhando a terra, não vamos ter nada, não vai nascer nada. Se a gente não agir, né? Depende de nós. E temos aqui também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Preces Gerais, o item 6, que dá uma bela a parte sobre isso, né? Porque Jesus colocou tudo, explicou tudo. Nós é que não estudamos, não nos lembramos. E o Pai Nosso nós fazemos todo dia, mas não prestamos atenção, né? Fazemos às vezes maquinalmente, sem prestar atenção, enquanto ensinamento tem nessa prece que Jesus nos ensinou quando se dirigiu ao Pai, né? E ensinou para que toda a humanidade, todo o universo, em qualquer tempo, pudesse utilizar essa oração tão poderosa. E nós, como fazemos mecanicamente, nem percebemos a força que tem. E no item 6, ele tem essa frase, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, é o que nós precisamos, não nos deixar cair, né? Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarão desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Então Jesus já havia nos alertado, esses maus espíritos existem, estão aí, né? Mas somos nós mesmos, espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar as nossas faltas e nos melhorarmos. A causa do mal está em nós próprios e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas,
nas quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências, enquanto eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer para afastá-lo será inútil se não lhe opusermos uma vontade inquebrantável na prática do bem, com absoluta renúncia do mal. Então, nos afastarmos de tudo que é mal, né? É, pois, contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão, naturalmente, porque o mal é o que os atrai, enquanto o bem os repele, né? Está na prece também dos obsedados isso. Senhor, amparai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a nossa alma ao acesso aos espíritos impuros. Então é só a gente querer, porque como Deus e Jesus, né? Jesus anunciou através de todos os ensinamentos que ele veio nos trazer por Deus, palavras de Deus, né? Nós temos os nossos anjos guardiões. Deus não nos colocou sozinho no mundo, né? Nós temos esses espíritos que velam por nós, que torcem por nós. E nós podemos invocá-los, nós podemos pedir ajuda deles. Aqui eles falam, né? Amparai-nos em nossas fraquezas, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a nossa alma ao acesso dos espíritos impuros. O mal não é, portanto, vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo o bem não pode engendrar nenhum mal. Somos nós mesmos que o criamos ao infringir as vossas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem as vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados. Não existe ninguém a fatalidade do mal, que só parece irresistível para aqueles que se comprazem. Se temos vontade de fazê-lo, também poderemos ter a de fazer o bem. Então, se a gente tem vontade de fazer o mal, nós podemos mudar o nosso caminho, a nossa trajetória, a nossa rota e fazer o bem, lembrando sempre da lei do retorno, né? Porque tudo que nós desejamos volta para a gente mesmo, né? Então, se desejarmos o bem, vamos ter o bem. Se desejarmos o mal, né? E é por isso, Senhor, que solicitamos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos a todas as tentações. Isso está no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, né, onde eles explicam cada item do Pai Nosso no item 6. Né? É tão à nossa mão, temos hoje a condição de lermos o que queremos, temos a liberdade de escolher as nossas leituras, as nossas companhias, aquilo que nós vamos ouvir, assistir. Então vamos fazer bom uso dessa liberdade do nosso livre-arbítrio, vamos fazer boas escolhas para que a gente possa receber mais paz, mais serenidade, mais amor, né? Mais alegrias. Nós não precisamos ser infelizes, ao contrário, Deus nos criou para a felicidade. Estamos caminhando nela, né? Então, vamos buscar os caminhos melhores, né? Nenhum atalho vai nos levar até Deus e até Jesus. Tem que ser o caminho reto, o caminho do bem. É isso. Uma boa semana a todos e até semana que vem. Pedindo então por todos nós que somos os mais necessitados, né? Por todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.